Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Story Thay e o vídeo de hoje é uma crítica, é um desabafo, é uma junção de reflexões. Passei muitas horas pensando se eu realmente iria fazer esse vídeo ou não e o que eu falaria nesse vídeo ou não. Pedi até a sugestão de algumas amigas e fiz até alguns roteirinhos aqui, né, de tópicos aqui pra não esquecer de falar, porque é muita informação. E começou porque primeiro eu tô gravando esse vídeo no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu fui pra uma consulta médica, né, então eu saí de casa, fui pegar transporte, e eu vendo um monte de pessoas nas estações, nos pontos vendendo, né, lembrancinhas pro Dia da Mulher e tal, rosas, e, enfim, aquela coisa que a gente tá acostumado, né. E eu vendo vários homens comprando isso pra levar pras mulheres, né, que eles têm na vida deles. E ao mesmo tempo que eu achei fofo esse gesto, eu não sei, gente, eu acho que eu já comecei um dia meio que criticando um pouco isso, sabe? Tipo, será que esses mesmos homens que estão comprando essas rosas e esses presentes e estão entregando pra mulher deles, ou pras mães, pras filhas, será que eles respeitam essas mulheres durante o ano todo? Eu fiquei pensando nisso. E aí depois comecei a pensar em mim, sabe? Tipo, o fato de que, poxa, eu sou uma mulher, caramba, eu sou uma mulher adulta que paga um monte de contas e trabalho pra um caramba. E tava aqui refletindo comigo mesma, né? Me lamentando pelo fato de que as minhas contas tão fixas estão muito altas. Eu tenho um custo de vida, assim, não é tão alto, assim, mas é alto, sabe? Eu pensando, poxa vida, mas do que eu vou reduzir aqui? Eu quero ter uma vida de qualidade e tudo mais. Mas aí eu comecei também a pensar, né? Poxa, mas ainda bem que eu tenho trabalho, eu tenho contas pra pagar, tipo, eu usufruo de várias coisas, sabe? Enfim, eu comecei a pensar nisso, pelo menos eu tenho essa oportunidade, sabe? Quero muito mais, obviamente, né? E eu não sei, eu comecei a pensar em várias coisas. E aí, nessa reflexão toda, e comparando em como as coisas mudaram de 100, 200 anos para hoje em dia, né? E o quanto que ainda precisa mudar. Tem uma música, não sei se estou pronunciando corretamente, tá, gente? Que se chama Labour, de Paris Paloma. E essa música, ela aparece várias vezes, assim, na minha rede social, com a tradução e com várias cenas, assim, no fundo. E sempre que ela aparece, eu sempre paro alguns segundos pra olhar, porque é muito marcante, assim, pra mim, sabe, vendo isso. Porque ela basicamente resume o que a sociedade, no geral, vê da mulher, né? Uma máquina de bebês. E eu acho que quase toda mulher, pra não dizer todas, em algum momento já foi pressionada a ter filhos, sabe? Desde que a gente é adolescente, às vezes a gente ainda é criança, a gente ouve isso. Ah, essa daí quando crescer vai ser uma boa mãe. Ah, já sabe cozinhar, já pode casar, hein, pra poder ter seus filhos. E aí, quando é que você vai ter filho? Esse é um tipo de coisa que você cresce ouvindo e ouvindo e ouvindo e você fica assim, nossa, parece que a minha utilidade na vida é ter filho. É uma máquina de bebês, né? As pessoas estão esperando isso. E acho que principalmente também quando surge esse assunto casamento, e mesmo com mulheres que já são casadas, né? Tem essa pressão de tipo, nossa, quando é que vai vir o filho? Nossa. E aí na letra ela vai falando, né? Como a sociedade vê a mulher, uma máquina de bebês, terapeuta, né? A mulher tem que estar ali pra ouvir os homens da sua vida e ajudá-los a resolver os seus problemas e dar conforto. Tem que ser uma mãe, né? Então, assim, a gente vê, tem aquela série, né? Ilhados com a Sogra, que a gente vê muito disso. É uma inversão dos dois lados, sabe? Porque assim, a mãe ela cuida, ela dá roupa, dá comida, ela faz tudo pro filho. Tudo. E geralmente, se ela tiver filha mulher, ela vai pedir pra filha mulher ajudar nos afazeres domésticos, mas geralmente os filhos homens são excluídos disso, sabe? Ou eles não fazem tanto quanto as mulheres têm que fazer em casa. Fica mais essa responsabilidade na menina, né? Ajudar a cuidar da casa. E aí, quando esse cara casa, a expectativa é que essa futura, né, essa esposa, substitua agora a mãe dele, né? Que ela faça comida pra ele, que ela lave a roupa, que ela faça as coisas.
E se ele não estiver recebendo tudo isso dessa esposa, o que a família vai falar? Nossa, ele casou com uma mulher que não presta. Nossa, essa mulher não tá cuidando do cara. Como se ele não fosse um adulto que ele sozinho pudesse lavar uma louça, fazer uma comida, fazer as coisas, cuidar da casa, né? Uma enfermeira, uma empregada que faz tudo, que cuida, né? Uma ninfa, que seja uma pessoa assim, que satisfaça também sexualmente. Mas também tem toda aquela questão também da virgindade, né? De tipo, você tem que casar virgem, ou você tem que ser o menos rodada possível pro teu cara, pra você casar. Só que, tipo, isso só é pedido pra mulher, né? O cara, ele tem o direito, porque ele é homem, de sair com várias, se ele quiser, e tá tudo certo, né? E isso, essa música basicamente retrata isso, né? Que a mulher, ela é vista como essa serva. E você tem que aceitar calada, porque se você começa a falar muito desses assuntos, o que eles vão falar? Ah lá, olha lá o mimimi. Ah lá, ela mimizenta, falando merda. Ah lá, feminista. E eu lembro de uma vez uma amiga me falou isso pra mim, foi recente, ela falou assim, cara, a gente vê o problema, né, nessas questões que a gente tá falando, né, enfim, dessa questão da mulher na sociedade, quando a palavra feminista dói mais os ouvidos das pessoas do que a palavra estupro e estuprador. E quando eu ouvi essa fala dela, eu fiquei assim, hã? E hoje, tipo, realmente, né? Gente, problemático, mas é isso que esse vídeo vai ser, né? A gente vai falar de problemas. Porque hoje não é um dia romântico, o Dia da Mulher não é um dia romântico. E eu lembro de crescer e é isso, sabe? Você tem as flores e o docinho e o chocolate, e posta foto e não sei o que. Ai, vamos celebrar, vamos comemorar o Dia da Mulher, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho que esse ano, mais do que em todos os outros, me vem muito essa coisa de tipo, cara, hoje não é esse dia romântico pra romantizar a data. Hoje é um dia político. Porque é isso, o que adianta você ir lá e comprar a florzinha se no resto do ano você trata as mulheres que estão na sua vida como se elas fossem um lixo, como se elas fossem uma serva, como se elas fossem, sabe? Tipo, não tô dizendo que todo homem seja um agressor, tá? E a gente sabe que também tem mulheres que são ruins, mas é que aquela coisa, aquela frase, né? Nem todo homem, mas é sempre um homem. E a gente tá pedindo o quê? Respeito no resto do ano. É isso que a gente quer. Se você vai entregar essa flor, que seja de coração e que você trate essa mulher bem durante o ano inteiro. Não é pra chegar hoje, dar uma florzinha, fazer um postzinho bonito e na semana que vem está gritando com a sua mulher, está batendo na sua mulher, tá ameaçando, tá fazendo um monte de merda. E aí eu gostaria de falar um pouco da Lei Maria da Penha, né? Eu tava pesquisando aqui a história, que a Maria, ela era uma farmacêutica, é uma farmacêutica, né? Ela ainda, enfim, ela foi uma farmacêutica que em 1983, ela levou um tiro enquanto ela dormia, um tiro do marido, e o marido alegou que não foi ele que atirou, que tinha sido uma tentativa de assalto, enfim. E esse tiro deixou a Maria paraplégica. Alguns anos depois, ele teria tentado eletrocutar ela enquanto ela tomava banho. E aí ela foi no sistema judicial pra fazer denúncia, pra buscar proteção e tudo mais. O caso levou 19 anos pra ser denunciado, porque as pessoas, né, a justiça não queria fazer uma denúncia por conta disso que ela tava falando, né, que ela tava sofrendo esses abusos. E o caso foi parar na ONU. O caso foi parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e aí a ONU pressionou o Brasil para fazer investigações, para fazer a denúncia, né? Senão o Brasil levaria multa. E o Brasil, pressionado, começou a fazer a investigação, enfim, e criou aí essa lei, né, que é contra a violência doméstica, né? Essa violência que a mulher sofre dentro de casa, né? Então, o nome dela completo, Maria da Penha Maia Fernandes. E enquanto eu pesquisava sobre essa história, eu não pesquisei tão a fundo, tá, gente? Mas eu fiz algumas leituras, eu vi alguns vídeos, eu vi alguns depoimentos, e eu vi vários comentários de pessoas dizendo que essa história é mentirosa. E assim, eu não tava lá pra ter certeza do que aconteceu ou não.
Mas talvez porque é isso, sabe? Eu cresci convivendo e vendo muitas mentiras. E a maior parte delas vinha de homens. Então, mesmo que um cara passe décadas dizendo que é inocente, se tem uma mulher que tá dizendo que uma coisa aconteceu, eu geralmente vou tomar o partido da mulher e vou acreditar nela. E óbvio que a gente sabe que tem mulheres mentirosas, tem mulheres manipuladoras, a gente sabe que isso existe. Só que a maior parte das vezes, quando a mulher vai falar, a maior parte não escuta ou não acredita. E ela geralmente tá falando a verdade. E eu vejo muito deboche com relação a essa lei na internet, sabe? E, poxa, é uma lei que ela é contra a violência doméstica. Sabe? Isso existe, gente. Mulher que é maltratada dentro de casa. Ela apanha, ela sofre. Às vezes não é uma violência física, é uma violência emocional. É ameaça contra o filho. É tudo isso, sabe? E quem tem interesse em transformar uma lei que luta contra isso em deboche, em piada? Que tipo de pessoa faz piada, sabe, com relação a isso? A gente tá falando de violência doméstica. E tem homem fazendo piada sobre isso. Tem uma novela, Gabriela, que eu não cheguei a assistir, mas eu acho que como muitos de vocês aí já devem ter visto vários vídeos e trechos dessa novela nas redes sociais. Principalmente porque tem um personagem que ele é conhecido por ser meio que um turrão, ele é sério e ele fala assim pra mulher dele que e hoje eu vou lhe usar. Hoje eu vou lhe usar, sabe? E é uma novela que ela retrata uma época não tão distante do que a gente tá vivendo hoje, sabe? Ele retrata como era a sociedade, a alta sociedade, há algumas décadas atrás, um século ou dois no máximo, sabe? E eu comecei a prestar atenção nas falas, assim, dos personagens, sabe? E é isso, porque por mais que seja uma ficção, é uma ficção que tá retratando uma coisa que acontecia, né? Por mais que aquele personagem seja inventado, pessoas daquele jeito existiram. E eu fiquei pensando, gente, imagina, a gente tá falando de mulheres consideradas de família, mulheres de famílias ricas, mulheres brancas de famílias ricas, né? E mesmo essas mulheres com mais poder aquisitivo, com mais influência política, com mais, né, do que comparada a outras mulheres, como, por exemplo, mulheres pretas daquela mesma época, elas ainda assim não tinham vários direitos. Quer dizer, você vê várias falas assim como direito de esposa. O seu direito de esposa, como mulher de uma boa família, é casar, ter um marido e ter seus filhos. Esse é o seu direito, né? Você vai ter uma casa, que vai ter uma comida ali, e é isso. E se esteja muito feliz e satisfeita por isso, porque você vai ter uma casa, um marido e um filho. Independente se você queria isso ou não, né? Porque é isso. O pai chegava e falava, minha filha, você vai casar com fulano de tal. A menina podia ter 15, 16 anos, o fulano de tal 60 anos, e a menina não podia falar nada, né? Você aceita e vai. Então, e aí você vê os direitos do marido, né? O que é o direito do marido? De uma esposa calada, que não reclama, que cuida da casa, que te dê filhos e não te negue sexo. Né? Inclusive tem uma cena assim que pra mim foi muito forte, né? Porque uma das personagens começa a chorar, ela fala, eu tô com dor de cabeça, eu não quero ter relação sexual hoje, eu gostaria que você me respeitasse. E o cara fica indignado, ele fica assim, ué, mas você é minha esposa? Como assim? Você tá se negando a mim? Isso é meu direito como marido, eu tenho o direito de fazer sexo com você e eu vou fazer, você queira ou não. E você vê ali, isso é uma cena, é um estupro. Não interessa se é marido. A partir do momento em que você não quer fazer uma coisa com o seu corpo, não interessa com, sabe? A outra pessoa, ela tem que respeitar. E você vê, a gente tá falando de uma cena que retrata uma realidade que não faz tanto tempo assim, gente. E aí eu comecei a fazer uma lista aqui de direitos recentes que as mulheres foram adquirindo. Tem direitos que são internacionais, né, assim, são de outros países e tal, mas eu foquei mais, assim, no Brasil. Então, a gente olha, por exemplo, para 1827,
Eu tô gravando esse vídeo em 2025, então isso faz 198 anos. Gente, isso é pouquíssimo. Pensando, sabe, que a gente tá em 2025 depois da Era Comum, né? Assim, por exemplo, no calendário judaico a gente tá no ano 5.786, né? Tem todos aqueles outros anos antes da Era Comum, né? Antes de Cristo, enfim. Durante todo esse período de tantos anos, há quase 200 anos atrás, que a mulher foi liberada para frequentar a escola. E eu lembro, assim, de um comentário que eu não vou ficar citando nome, sabe? Até porque são de pessoas, assim, muito próximas. Mas, sabe, assim, talvez na brincadeira, mas vai fazer um deboche de tipo, se as mulheres são tão inteligentes, por que que durante toda a história da humanidade você vê que os homens é que são cientistas? Você tem um monte de homens cientistas durante vários períodos. Os homens, eles escreviam, eles faziam invenções, eles trabalhavam, eles faziam um monte de coisa. E o que que as mulheres faziam? Aí você fica assim, tipo... É que as mulheres não podiam estudar, né? As mulheres, elas tinham que casar, cuidar da casa e ter filhos. Um monte de mulher passou por esse mundão e não podia nem, sabe, escrever, não sabia nem escrever o próprio nome. E lógico que um monte de gente também não sabia escrever, não era alfabetizada, tanto homens quanto mulheres, por causa da condição social, né, que eles estavam inseridos. Mas veja que eu tô falando de mulheres que eram ricas, que vinham de famílias muito ricas. Mas não é dado à mulher, sabe, a oportunidade de estudar durante a história da humanidade. Você tem uma ou outra exceção. Porque é isso, a função da mulher é ela casar e ter filhos. E casavam super novas. Né? 12, 13, 14, 15 anos. Chegou a 20 anos e não casou ainda? Nossa, você já tá velha pra casar. 1852. Primeiro jornal feminino é criado, o Jornal das Senhoras. Gente, isso tem o quê? 150 anos. Hoje a gente tem acesso a várias revistas, vários jornais e tudo mais, mas é você pensar que durante séculos e séculos e séculos e séculos e séculos os homens tinham a literatura para eles. Livros de homens, escrito por homens para homens. Jornais para homens, escrito por homens, enfim. 1852, primeiro jornal feminino. 1879, gente, isso tem 146 anos, tá? A mulher conquista o direito de ir à faculdade. E a gente lembra o seguinte, virou um direito, tá? Aí pela lei agora ela pode ir pra faculdade. Não é porque é lei que ela é cumprida. Então, você pensa, né? Em vários países, é mais recente ainda, sabe? Eu, por exemplo, olhando assim pra minha família, eu sou uma das primeiras gerações que foi fazer faculdade. Eu conheço várias das minhas amigas que elas falam. Eu fui a primeira geração de mulher da minha família que fez faculdade. Eu sou a segunda geração que fez faculdade, né? 1910, primeiro partido político feminino é criado para lutar pelo direito para que as mulheres possam votar. O partido é criado em 1910, tá? O primeiro partido político feminino. Em 1932, 2 décadas depois de luta, a mulher conquista o direito de voto. Então aqui no Brasil, né, a gente não tem 100 anos que as mulheres podem votar. Os homens já podiam, a mulher não. 1962, criação do Estatuto da Mulher Casada. A partir dessa lei, a mulher casada não precisa mais de autorização do marido para trabalhar. Gente, vocês têm noção do que é isso? A mulher casada, ela não podia trabalhar. E se ela fosse trabalhar, o marido tinha que autorizar. E se ele não autorizasse, ela não ia trabalhar. E é óbvio que muitos maridos não autorizavam. Porque você ter uma mulher na sua casa que não tem dinheiro é uma forma de transformar ela na sua vítima. Se ela não tem dinheiro, ela vai ficar com medo de se separar de você e ir embora.
ela fica com medo de fugir, porque ela não vai ter casa, ela não vai ter comida, ela não tem como se sustentar, ela não tem como trabalhar. E eu fico pensando, caramba, gente, eu posso trabalhar e eu não preciso da autorização de homem nenhum pra isso. A menos que seja, sei lá, um homem que tá no RH de uma empresa, sabe? Eu não tenho que pedir permissão pra um pai ou pra um marido pra trabalhar. E outra, tá? A partir disso também, a mulher pode comprar ou vender imóvel, assinar um documento, viajar. E eu vi até um comentário de uma mulher que falou assim, a minha avó, ela fugiu do marido violento que batia nela na época, né, algumas décadas atrás. E como ela não podia assinar documentos, então ela não podia assinar documento e ela não podia alugar lugar nenhum, né? Porque sem autorização do marido você não pode. Ela fugiu do marido, né? Não é como se ela fosse voltar lá pro marido que batia nela pra... Ó, assina aqui pra eu poder trabalhar. Então, os lugares que aceitavam, né, eram os bordéis. Pra mulher poder ficar ali. Gente, nossa, cara, eu olho pra isso e fico assim, imagina, gente. Eu não poder viajar, eu não poder assinar um documento, eu não poder alugar um lugar, eu não poder trabalhar sem que um homem da minha família autorize. Olha como que você... Gente, nossa, eu não tenho palavras, assim. Em 1974, aqui no Brasil, a mulher pode ter um cartão de crédito. Gente, 1974. Aí eu olho pro meu cartão de crédito que eu tenho, que o limite já não é lá muito alto, sabe? Mas agora eu fico pensando, gente do céu, isso tem 50 anos mais ou menos, 5 décadas. Se tivesse nascido um pouco mais pra trás, esse cartão de crédito, que às vezes eu reclamo de não ter um limite alto, eu nem teria acesso a isso, né? Se tivesse nascido um pouco mais pra trás. 1977. As mulheres podem se divorciar através da lei do divórcio. Ai, gente, olha pra você ver, né? Aí do comentário que eu falei dessa avó, né? Da menina falando da avó que fugiu. Fugiu e não se divorciou, provavelmente, né? Porque você não podia se divorciar, você só foge. Ai, gente. E a partir de 1977, a mulher também pode escolher se ela vai usar o sobrenome do marido ou não. Ou seja, se eu casar, eu posso escolher se eu vou ter o sobrenome do meu marido, se eu vou juntar com o meu nome ou não. O que eu vou fazer com o meu nome? Eu posso escolher. Gente, antes de 1977, antes da lei ser criada, a mulher não podia fazer essa escolha. 1979. A mulher pode jogar e praticar futebol. E aí, na verdade, não é que é uma lei que permite. Na verdade, ela derruba um decreto, porque existia um decreto que proibia a mulher de praticar futebol. Gente, e aí toda vez, né, que as pessoas falam, porque futebol feminino é ruim, futebol feminino... Tudo bem, pode ser que realmente não é igual ao futebol masculino. Mas se pensar que até 1979, gente, isso é muito recente. A mulher, ela não podia nem praticar, ela era proibida. Agora que tá começando a alavancar mais, sabe? 1990, criado lá um decreto, uma lei, agora que eu não lembro, que o pai e a mãe vai ter as mesmas obrigações com os filhos. Gente, tá vendo o que a gente vai falando? Que é isso, a mulher vai casar, ela vai ter o filho e ela vai ter uma lista imensa de obrigação que ela tem que fazer com o filho. Mas o pai não tinha essas obrigações. A partir de 1990, começa a entender que a mesma obrigação que a mãe tem, o pai também tem. Gente, mas vamos combinar. Por mais que exista uma lei, é isso que eu tô falando. A lei existe, mas ela leva um tempo pra ser praticada e leva um tempo pra sociedade, acatar essa lei e ela fazer parte da realidade. Tem um monte de pai que a gente sabe por aí que não cumpre com as obrigações com os filhos. É a mulher que tem que cumprir sozinha. E isso, eu não tô falando só de uma mãe solteira, tá? Que tá sozinha com a criança. Tem muitos casos aí que a gente sabe que tem um pai presente dentro da casa, o pai e a mãe é casado, mas a mãe tem muito mais obrigação que o marido. Se pede pro marido levar o filho no médico, o cara não vai. E se vai, ele nem sabe explicar pro médico o que o filho tem. É um inútil, um incapaz. Ai, gente, desculpa, mas eu acho isso de uma inutilidade. É um adulto que parece uma criança. Você
Pede pro cara, vai lá na escola, vai na reunião lá do filho, porque geralmente é a mãe que vai, né? Gente, eu falo isso também como alguém que trabalha em escola. O pai chega lá, a maioria não sabe nem o nome direito do filho, não sabe quantos anos o filho tem, não sabe em que série o filho tem, não sabe em que sala o filho tá. Ele só chega e fala, eu vim pra reunião do meu filho. Aí você fala assim, de que sala? De quantos anos tem? Qual que é a série? Porque às vezes são várias reuniões acontecendo ao mesmo tempo na escola, com várias turmas. O cara não sabe dizer. Gente do céu. 2018, tá? Isso de 7 anos atrás. 5, 6, 7. É, isso. Importunação sexual feminina passa a ser crime. Gente, você tem noção do que é isso? De que antes, se você reclamava dessa importunação, não acontecia nada, porque não era crime. Ninguém ligava. Importunação sexual é encoxar no transporte público, passar a mão nas partes íntimas, apalpar, lamber, tocar. Eu lembro de eu vou contar duas situações. 2 amigas minhas passaram por isso. Elas estavam num trem que estava muito lotado. Chegou um cara, no meio, né, tudo lotado e tudo mais, ele começou a se esfregar nelas. E eu sei que você talvez pense, né, nossa, num primeiro momento você dá um tapa no cara, você grita e tudo mais. Às vezes você consegue fazer isso, gente, mas tem situação que você paralisa. Você tá sentindo o que tá acontecendo. Só que você fica travada, você não tá nem acreditando, você congela. E elas me contaram isso, cara, eu fiquei tão arrasada, sabe? Tipo, é isso. Em 2018 passou a ser crime. Agora você pode ir numa delegacia, você pode ligar, você pode fazer uma denúncia, você pode falar. Olha, teve uma pessoa que passou a mão em mim. Pegou no meu peito, sem permissão. Eu lembro de ir na escola, às vezes em brincadeira, vinha moleque assim, ficava pegando no meu peito. Sabe? Isso me incomodava, às vezes doía. Aí eu ia reclamar com o professor, né? Quando eu tinha coragem de reclamar, e eles ficavam tipo, é normal, é brincadeira de menino. Ai, vai tomar no... Entrou em vigor, em 2023, a lei para permitir laqueadura. Laqueadura, né, para não ter filhos. É igual... Tem um também que os homens fazem, que eu esqueci, vasectomia, né, para não ter filho. Antes dessa lei de 2023, se a mulher quisesse fazer laqueadura, ela tinha que ter o consentimento do pai. O pai tinha que autorizar fazer essa laqueadura. E se ela fosse casada, o marido ter que se conscientizar também. Então, a lei, ela do consentimento, né? A lei, então, ela dispensa o consentimento, né, desse cônjuge e reduz a idade, porque antes a mulher só podia fazer... A lei, ela foi mudando, né? Chegaram a permitir, aí depois falaram, não, mas tem que ter autorização do pai ou do marido, aí depois falou, não, mas tem que ter 25 anos pelo menos, agora com 21 anos dá. Gente, todas essas leis que eu tô dizendo, esses decretos e tudo mais, todos eles, de alguma forma, são contestados até hoje, tá? Inclusive, passa e tramita pela Câmara. Várias vezes a gente fica até assustado, porque eles querem tirar esses direitos ou modificar esses direitos das mulheres. Direitos que são recentes, que é nosso direito, porque é o nosso corpo, é a nossa vida, e ainda assim eles querem tirar isso da gente. E aí tem uma frase que a Bruna Marquezine disse essa semana, que um idiota foi lá fazer um comentário sobre o corpo dela, e ela falou assim, eu não quero nenhum comentário de nenhuma pessoa sobre o meu corpo, a menos que seja o meu médico. Eu vou dizer pra vocês, gente, várias vezes as pessoas ficam falando, às vezes a pessoa fala, sabe, sei lá, tipo, nossa, você deu uma engordadinha. Ah, gente, vai a merda! Se eu engordei, se eu emagreci, o que você tem a ver com isso? Sabe? Tipo, ninguém precisa dizer, não. É uns negócios assim, sabe? Como que gosta de ficar falando do corpo dos outros? E aí tem uma outra questão também, né? De muito homem, e às vezes homem velho, né? Que fala que um homem já com 50, 60 anos, falando que a mulher com 30, 40 anos, ela já é velha, ela já é rodada, esses red pill, né? Pra mim, gente, eu tenho por mim que esses caras, ali é indício de pedófilo. Porque o cara, ele quer novinha, ele quer menor de idade...
ele quer uma virgem, ele quer novinha. Um cara de 30, 40, 50, 60 anos, que ele fala mal de mulher de 30, 40 anos, porque ele quer a de 15, né? Gente, começa a ficar esperto com esse tipo de cara, com esse tipo de comentário, porque ali é um potencial pedófilo. Então a gente tem, por exemplo, em 2012, a Lei Carolina Dickmann para ser crime foto e vídeo íntima vazado. Gente, várias das minhas amigas já tiveram ou ameaça ou vídeo e foto vazada, porque o cara vaza. Isso quando não é feito por inteligência artificial. O vídeo e a foto não é nem de verdade. Os caras vai lá e fazem uma montagem e vazam. A partir de 2015, a mãe pode registrar o filho no cartório sem a presença do pai da criança. Gente, no Brasil tem 5,5 milhões de crianças que não têm registro. Esses pais fazem o filho, somem, o cara separa, esquece que tem filho. É isso, né? Então a gente vive com medo constante de apanhar, de ser estuprada, né? Esse é o medo que a mulher sente. Então, feliz Dia das Mulheres, mas